obrigado por todas e todos estarem aqui. Temos meninos também que estão aqui, bem tímidos ali atrás, mas é muito bom. Esse evento, Mulheres que Inspiram, ele já acontece, ele é tradicional da Fiergs, né? Mas esse ano ele tomou uma dimensão, enfim, mais mulheres foram se inscrevendo, mais mulheres foram vindo. Eu entendo muito isso porque nós temos algo muito especial acontecendo na Fiergs. Então, isso vai ser muito, muito, muito legal, inspirador aí para todos nós. Vou passar a palavra para a Ju, que antes da gente começar, nós vamos ter uma dinâmica especial aí pelas nossas especialistas do IEL, é isso? Isso mesmo, Dani, isso mesmo. Obrigada, Dani, então, pela tua abertura, pelas tuas palavras. Então, eu gostaria, pessoal, que vocês batessem palmas para a nossa próxima programação. São duas mulheres incríveis. É a especialista na área de liderança e educação do IEL, Sabine Benck, e a consultora de inovação do IEL, Grace De Rossi. Eu vou deixar que elas conduzam agora. Assim. Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu quero dizer que a gente está muito feliz em ver se materializando aqui um evento que a gente acompanhou aqui na pessoa da Ju, e sei que a Dani também estava bem empenhada com ela. O IEL é a entidade do Sistema Fiergs que trabalha com o desenvolvimento de lideranças e de talentos e a promoção de gestão da inovação nas empresas. Então, nós vamos propor aí uma reflexão coletiva, né? Vamos ativar o nosso papel de protagonistas na construção do futuro da liderança feminina. Topam? Sim. Nós temos testemunhado uma evolução muito grande na participação das líderes mulheres nas mesas de reuniões onde se tomam decisões, né? Se pensarmos aí nos anos 90, nós tínhamos cerca de 10% de mulheres presentes nessas salas. E hoje nós temos de 30% a 40%. E o grande desafio aqui é que as empresas que investem em iniciativas, diversidade, inclusão, principalmente colocando essas mulheres em posições de liderança, elas precisam mostrar os ótimos resultados que estão tendo com isso. Nós temos aqui empresas que, comprovadamente, têm 21% mais chance de superar a média de desempenho financeiro, incluindo mulheres no seu board. Equipes diversas tomam decisões melhores em até 87% das vezes. Por que será, né? Podemos falar em meritocracia e diversidade ao mesmo tempo? Bom, a diversidade, por si, pressupõe que todos estejam saindo do mesmo ponto de partida, né, nessa competição. E o que acontece é que a gente sabe, especificamente falando sobre mulheres aqui hoje nesse evento, que os contextos em que nós estamos são muito diferentes, desde a nossa criação, e esses contextos todos precisam ser levados em conta. Então, aqui tem algumas questões que são importantes dentro das empresas para a gente olhar. Que a gente busque talentos um pouco fora daqueles contornos bem tradicionais, daqueles modelos que a gente está acostumado a promover dentro da empresa. Que a gente veja a diversidade não como cotas, mas como um modelo inteligente de gestão estratégico para buscar sustentabilidade, reforço do nosso modelo de negócio. E isso passa pela liderança, e aí entra o IEL, né, o nosso papel de trabalhar com o modelo mental das nossas lideranças para que eles enxerguem isso como uma estratégia, com resultados. Eu vou levantar também um segundo ponto aqui, segurança psicológica. Isso significa que, nesse ambiente, as pessoas podem se expressar genuinamente, sem medo de serem rechaçadas ou punidas. E o que acontece quando existe um ambiente com segurança suficiente para uma mulher trazer também, complementando os seus valores essencialmente femininos? Empatia, construção coletiva, escuta ativa, vulnerabilidade. Como é que ela pode liderar de forma autêntica se ela tem medo de demonstrar isso, porque ela vai ser vista como... Isso é visto como fraqueza. Essa questão da segurança psicológica também é um ponto que eu levanto aqui. O que mais, Grace? Eu queria falar aqui sobre como a gente demonstra que nós somos um ótimo negócio. Então, a diversidade de gênero, ética, cultural, ela aumenta a performance organizacional em até 33%. Empresas também que têm lideranças femininas, elas têm um foco maior na sustentabilidade e crescimento de longo prazo.
E as startups fundadas por mulheres, elas apresentam uma performance de 63% superior do que as que não são fundadas por mulheres. E também uma gestão financeira mais eficiente. Então, para cada dólar de financiamento que a gente recebe, que as mulheres recebem para os seus negócios, a gente gera 78 centavos, enquanto negócios fundados por homens geram 31 centavos. Então, aqui, nós conseguimos mostrar que a gente consegue entregar mais recebendo menos. E por que recebendo menos, Grace? Mas a gente recebe menos da metade da questão de financiamento, né, de investimento nos nossos negócios, e a gente tem aqui, a gente gera um retorno maior. Então, a gente faz mais com menos. As mulheres contam com dupla, terceira jornada, então, normalmente, a gente consegue gastar menos tempo nos negócios do que os homens. E a gente também tem algo muito restrito, que é a questão de ter mentores. Né? Foi comentado aqui, quando a gente vê outras mulheres, quando a gente consegue se inspirar e ter essa conversa, essa proximidade com outras lideranças, fica muito mais fácil. Mas a gente sabe que as mulheres nos cargos de liderança ainda estamos com um número baixo. A Sabine mostrou que era em torno de 40%, mas esses são cargos de liderança, né? 17% desse número são cargos de CEO, são cargos realmente de mulheres que estão comandando. Investir em lideranças femininas não é porque é só uma questão de diversidade, porque é bacana e isso está no hype da discussão agora. É porque a gente é um investimento estratégico ótimo, muito bom para as empresas. Né? Eu mostrei aqui para vocês. Então, eu e a Grace queremos agradecer muito a atenção e a participação de vocês. Foi incrível estar aqui. Parabéns. Muito obrigada, pessoal. Então, de pronto, eu vou convidar o pessoal para o nosso painel, que se chama O Futuro da Liderança Feminina. Como mediadora, a nossa coordenadora do comitê, a Daniela Kramer. Por favor, Dani. A secretária extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos. A diretora-geral do SESI-RS, SENAI-RS e IEL-RS, Suzana Cacuta. E a doutora em Gestão de Pessoas e especialista em Inteligência Emocional e Carreira, Alessandra Gonzaga. E eu vou convidar, então, primeiro a Alessandra, por favor, para contar um pouquinho para a gente da carreira dela, da perspectiva, mas ela também, como especialista no tema, como coach, como mentora de muitas mulheres, né, o trabalho que ela faz nas empresas, ela vai trazer um pouquinho de dados e um pouquinho de experiências para nós. Vamos lá, né? Eu trabalho aí há 15 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, em desenvolvimento executivo. E desde o ano de 2019, quando eu fiz a minha tese sobre carreira de mulheres, eu também me debrucei bem sobre essa questão nossa. Afinal de contas, o que tem de diferente ou de similar na carreira de uma mulher? O nosso maior desafio de carreira, já se tinha lá um modelo caleidoscópico de carreira de mulheres, diferente dos homens, é que tem aí um período do nosso relógio biológico. Ter ou não ter filhos, ampliar família ou não, né? E essa passa a ser, muitas vezes, a primeira grande decisão da carreira de uma mulher. Mas aí o terceiro decênio seria para, ok, o que eu vou fazer agora que eu goste, que me represente, que seria a era da autenticidade. E os meninos e os homens? Os homens poderiam fazer o inverso. Então, eles poderiam se dedicar numa carreira que lhes, de alguma maneira, fizesse mais sentido, e depois, com uma certa consolidação de carreira, se quisesse, se voltar para a vida pessoal e pensar como lidar com o equilíbrio vida-trabalho. Então, esse foi o que me levou a estudar as carreiras das mulheres. Quando eu terminei a minha tese,
eu já trabalhava há muitos anos com inteligência emocional. Então, essa é uma triangulação aí que... mas é carreira ou inteligência emocional? É como lidar, reconhecer e regular emoções na gente e nos outros. Então, a inteligência emocional, ela é do campo intrapessoal, ela é dos nossos desafios e barreiras internas, como tu disse, Dani. Então, a gente, sim, se cobra muito. Tem muitas pesquisas mostrando isso. Para uma mesma vaga, um homem tendo 70%, 80% dos requisitos se candidata, feliz e contente. Uma mulher tem 100% e ainda assim não se candidata, porque acha que não está apta, porque não tem a experiência para aquilo que está sendo pedido. Isso é uma realidade. A gente tem pouca visibilidade de mulheres em liderança e isso nos faz nos sentirmos muito mais... inseguras, em cima dessa possibilidade de dar esse passo. Me foi provocado por uma empresa de energia. Ali, tu fez uma tese de carreira de mulher, né? Você faria um programa de mentoria aqui? E aí a gente começou a fazer programas de mentoria, primeiro preparando mentoras. O que é uma mentoria feminina? E o que começou a aparecer nesses programas? Primeiro que sim, é muito importante a gente falar sobre liderança no contexto da liderança com mulheres com experiência de liderança. Então, que a gente pare de teorizar sem ter vínculo e lastro nos desafios dos líderes. Então, se tem uma característica que é muito feminina, é que nós crescemos muito quando temos outras mulheres junto com a gente. Até para a gente se sentir respaldada para entrar nesse espaço que, por séculos, foi dos homens. Lá na década de 40, a década que nasceu minha mãe, então não faz tanto tempo assim, o que se contabilizava de mulheres oficialmente trabalhando era, no máximo, 10%. No último censo nosso, aqui do Brasil, estamos como 49% dos lares que são... o lastro financeiro é uma mulher. A chefe de família. Então, tudo isso é ainda uma coisa que a sociedade está se adaptando, né? Trazer os homens para essas conversas. A gente precisa que os homens trabalhem a empatia, e não só as mulheres sejam consideradas empáticas. Que as mulheres tenham a licença para trabalhar a sua assertividade, a sua clareza de raciocínio e de fala, sem que, para isso, tenham que sempre fazer um tributo à ideia da escuta. A escuta, ela é complementar à fala. Uma não vive sem a outra. Então, se a gente tem que dizer o que a gente pensa, é porque a gente já teve liberdade de ouvir e de falar. Para a gente seguir a conversa, vou passar para a Suzana. Suzana, compartilhar um pouquinho, por favor, da tua história, da tua trajetória e do teu pensamento disso, assim, né? Depois eu vou provocar um pouquinho mais. O nosso presente e futuro, né? Bom, então, olá a todas. Muito legal estar aqui. No governo da Ieda Crucius, eu fui convidada para presidir um banco, né? Era um ambiente extremamente masculino, né? Banco, é lei do colarinho branco, era só homem, né? Naquela época não tinha. Eu fui a primeira mulher a presidir um banco no Brasil. E era um troço para lá de estranho, né? Para mim, aquilo ali foi um ponto assim bem importante para uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito claro, porque aqui foi comentado várias vezes assim, o que nos impede, o que nos boicota. Muitas vezes é a gente mesmo dizendo que a gente fica naquela dúvida, sabe? Será que por que responsabilidade? Cada vez, quando a gente está falando em assumir posição de liderança, não é o cargo, é a responsabilidade que está por detrás disso aí. E muita mulher, às vezes, titubeia ali, né? Então, assim, uma outra coisa que eu enfiei na minha cabeça e que eu não abro mão. Mas eu não me prostituo naquilo que eu não quero. O que é isso? Se eu não gosto, se eu estou incomodada, se aquilo ali não está valendo a pena, cara, muda o disco e vai em frente. São coisas que me fizeram chegar até aqui.
O caminho está aberto sempre para a gente, né? Sempre para a gente, né? E eu acho que a gente tem que ter mais coragem, né? E não se auto-boicotar. Né? Obrigada, Dani. Eu que agradeço, eu que agradeço. Então, vou passar a palavra para a Lisiane Lemos, compartilhar a sua história conosco. Eu morei no continente africano, morei em Moçambique, é um país ao sul de África, e foi lá que eu me descobri como uma militante pela igualdade de gênero. E aí eu voltei para o Brasil dizendo, cara, eu quero trabalhar em vendas, eu quero trabalhar em São Paulo e eu quero trabalhar numa multinacional. Qualquer coisa que vocês me oferecerem, eu estou querendo. Foi assim, porque eu conheço alguém que conhece alguém, que eu fui parar na Microsoft no Brasil em 2013. E a gente falou aqui um ponto importante dos aliados. Quem me colocou dentro da companhia foram homens brancos. Então, a gente, quando fala de mulheres, a gente tem que considerar muito, e aqui queria agradecer ao presidente Cláudio, a importância do aliado nos bancar. Meu telefone tocou um dia, Lise, estou fazendo um briefing de uma vaga legal, não sei o quê, acho que é a tua cara. Falei, já tinha tentado 10 vezes para o Google, falei, a 11ª, vamos lá. E assim eu parei no Google, trabalhando com advertising e marketing para setor calçadista. E na pandemia, depois do meu 3º burnout, falaremos de saúde mental, eu resolvi transformar minha carreira e fui ser gerente de RH América Latina para diversidade e inclusão, ajudando o Google a contratar talentos minorizados nos 5 países que o Google opera. E aí, perto do Natal, vem aquela velha mensagem, algumas pessoas já escutaram isso e falam, meu Deus do céu, que saco. Oi, eu, Eduardo Leite, eu achei mais um golpe do Pix, que maravilha. Eu sou muito bem-humorada, mas não era o meu chefe sem foto, dizendo, vamos conversar. Eu falei, eu adoro conversar, sou um ser falante, vamos dialogar. Cara, eu tenho poder de criar uma secretaria e eu quero que inclusão digital seja uma pauta do meu governo, e cá estou, 2 anos e meio depois, me tornando a maluca que largou o Google para trabalhar no governo. Construindo políticas de inclusão digital no estado mais longevo do país, num secretariado que tem 40% de mulheres, né, somos 10 em 27, com 70% do orçamento na mão. Então, hoje você não faz nada nesse estado sem passar pela mão de uma mulher. Então, eu acho que a gente sempre tem que estar preparada para a oportunidade que a gente quer ou para a oportunidade que o universo vai nos colocar. Quando o Eduardo me ligou, eu não titubeei. Eu sabia o que eu queria para a minha carreira, eu quero trabalhar com inovação, tecnologia e gente. Então, não ficar nesse lugar. E aí eu sempre tenho uma história engraçadinha, né? Cheguei no governo, para meu, e agora você é a nossa chefinha, não sei o quê, lá. Aí eu falei, chefinha não, gestora, porque nos últimos 10 anos eu estudei nas melhores escolas de negócio do país para fazer isso. Aí ele... Eu falei, às vezes a gente tem que se posicionar, cara. Pô, estudei mais do que todo mundo nessa sala. E aí vão ficar questionando o que eu fiz, questionando se eu sou advogado, questionando se eu estudei, questionando se eu falo outra língua. Falo tudo. Autonomia financeira é autonomia de carreira. Eu só fiz essa insanidade porque eu tenho um lastro financeiro que vai me deixar algum tempo sem trabalhar para poder ganhar o que vocês podem ver no transparência.rs.gov.br. Mentoria. Se vocês não têm um mentor, vocês já estão no caminho errado. A mentoria nada mais é que você conviver com alguém que tem habilidades que você não tem. E isso não é sobre o espaço da carreira. E aí vai para minha terceira dica, que é networking estratégico. A gente falou do Elas por Elas, então o She for She, e o He for She. Escolha os eventos onde você vai estar e como você vai se apresentar e o que você vai fazer depois disso. Então, acho que o desafio da liderança feminina que eu deixo para vocês, e aí eu não falo talvez sobre autossabotagem, mas sobre o incentivo. Porque quando uma de nós disse assim, eu não vou, vem a outra e diz assim, vai sim, e eu vou estar lá, segurando a tua mão, batendo palma e te filmando na primeira fila. Porque foi o que transformou a minha carreira. Acho que as mulheres que me trouxeram até aqui, que me apresentaram para os homens que abriram as portas e que me possibilitam estar com vocês nessa manhã, passando o bastão, porque eu estou cansada, não quero fazer amigos. Obrigada. Não, mentira, eu quero fazer amigos. Mas eu estou cansada. Então, o respeito tem a ver com a autoridade que a gente ganha pelo que a gente estuda, pelo que a gente observa e pelo que a gente assimila como nosso. As pessoas se comportam como aquelas que elas querem ver, como aquelas que elas veem ser recompensadas. É meio que a regra
que quando eu sentar nessa cadeira, vai ser minha vez. Né? Então, a gente também tem que cuidar, porque tem muitas culturas corporativas, ainda hoje, isso é muito real, em que manda quem pode, obedece quem tem juízo, e que quando eu finalmente ocupar uma posição de comando, eu sei que agora eu posso fazer a mesma coisa e desrespeitar as pessoas. Transparência é uma palavra assim muito usada, difícil de ser praticada. Essa transparência e essa verdade é muito importante, porque aí está o verdadeiro empoderamento. E aí, a partir do empoderamento, é que a gente consegue impactar, porque quem sou eu para fazer a ação do SESI, do SENAI ser maior ou menor na ponta? Eu sozinho não sou nada. Eu só sou a líder de um grupo bala de gente lá que vai fazer a diferença, sim. Mas esse negócio só vai acontecer se a gente estiver junto no mesmo tom. Né? Aí eu quero pegar essa gancho teu, Suzana. Ai, deixa eu dar só uma diquinha de... Vai lá. É uma frase que eu lembrei quando vocês começaram a falar. É sempre mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão. Então. Bota isso. A segunda é... Às vezes a gente tem que liderar o nosso chefe. E aí vem com a terceira, que são 2 livros. Eu vou dar 3 livros. Vocês vão gastar, mas vai compensar, eu juro, Semana do Consumidor. Olha a marqueteira em mim. O primeiro é O que o seu CEO quer que você saiba, do Rancharão. Vai ajudar muito a fazer a gestão do teu chefe, porque ser chefe é muito difícil. O segundo, se você já é chefe, é o Pipeline de Liderança, do mesmo autor, que é bom para fazer essa trajetória. E o terceiro, acho que é em inglês, eu sei em inglês, aí vem em português, que chama The Coaching Habit, que ele ajuda você a fazer perguntas assertivas em qualquer reunião de negócio para extrair qualquer informação de uma pessoa. Porque a pessoa mais genial não é a que tem todas as respostas, mas é aquela que faz as melhores perguntas. Show. A líder, tem que saber dialogar. Tem que saber ouvir, se silenciar, porque boa parte da escuta é silenciar a quantidade de coisas que tem na nossa cabeça, para poder receber do outro e formular uma verdade que você não sabia antes de ouvi-lo, porque você descobriu ao escutar. Então, a escuta ativa, sem dúvida, está nessas competências. Todo mundo, já comentamos isso aqui. Mas eu acho que também gestão de conflitos, porque as pessoas vão conflitar, vão discordar, e você vai ter que, de alguma maneira, oferecer uma orientação, contribuir com as pessoas. E eu poderia escolher mais uma ou duas, mas uma que eu certamente botaria nesse combo. Trabalho em equipe. Isso. Você não é sempre em você que tudo tem que ser dado, senão tu não aguenta. E é por isso que a confiança é tão importante. E eu acho que ainda colocaria mais uma coisa, que eu acho que sem isso tu não sabe direito ser líder. Desenvolver pessoas. Gente, muito obrigada, obrigada. gente. Vamos seguir agora um cafezinho bom para daí dar sequência para o próximo painel. Vamos sim, Dudu. Nós temos 2 convidadas muito especiais. A primeira delas é a dona Doris Spor. Ela é empresária da indústria da moda, conselheira da Fundação Gaúcha dos Bancos Sociais, conselheira do Civergues, já foi presidente do Civergues e também já foi diretora aqui da casa. Por favor, dona Doris, pode vir. E para compor esse nosso momento, com muito carinho, nós convidamos uma conselheira nossa do Comitê de Lideranças Femininas. Ela também é diretora administrativa da Laticínios do Sul, é a Alessandra Roman. Pode vir, Ali. Muito obrigada, Dani. Bom dia a todos e a todas. Então, meu nome é Alessandra Roman. Primeiramente, eu queria agradecer muito a oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje e poder contar um pouquinho da minha história do cooperativismo financeiro ao cooperativismo lácteo. Bom, então aqui, pessoal, eu trouxe algumas fotos que eu tenho mais de 7 anos de experiência no mercado financeiro. Trabalhei em cooperativas de crédito, entre elas o Sicredi e a Unicred. E então, quando eu estava na minha trajetória na Unicred, a minha família, que está aqui, é meu irmão, meu pai e minha mãe, imigrante, eles pensaram, não, vamos começar um projeto novo, uma empresa menor de lácteos e voltada para queijos especiais. Então, eu pedi desligamento da cooperativa e iniciei, então, a empresa junto com eles. Eles começaram em dezembro e eu cheguei em janeiro de 2021. E eu estava daquele lado da mesa fazendo essa análise, olhando o balanço.
E aí eu estava olhando para a nossa situação e falei, nossa, então a gente já teve que mudar a estratégia, a gente criou a marca Laticínios do Sul, que é uma marca posicionada por qualidade, mas com queijos mais tradicionais. E também eu lembro muito, assim, pessoal, que no primeiro ano de empresa, mesmo com as 2 especializações em finanças e analisando balanço, chega um momento que o emocional te bate, né? Porque é a empresa da tua família que parecia que eu nem sabia mais fazer as contas, sabe? Direito. Eu não sei mais fazer nada direito, parecia assim. Então, a gente chamou consultores também, foi super importante, porque eles ajudaram a trazer uma racionalidade maior para o negócio e dizer, não, calma, vamos fazer as contas, vamos organizar isso aqui, vamos tomar ações, né? E eu lembro até de uma frase assim, do meu pai, né, que eu disse, pai, a gente vai ter que vender direto e vamos tirar os representantes. E aí ele disse, Ali, não é que eu não confio em ti, né? Minha família sempre me apoiou, nunca tive problema, assim, porque eu sou mulher, não, sempre me apoiaram. Não é que eu não acredito, mas o pessoal já está há 20 anos no mercado, eles têm os clientes. E daí eu disse, olha, o número mostra que assim a gente vai quebrar. A chance número 2 pode ser que não dê, mas pode ser que dê, porque com o valor da comissão a gente vai conseguir reinjetar, né, o dinheiro na empresa, enfim. Então eu penso, poxa, que legal, no ano 1, estava pensando como é que eu sobrevivo. E agora a gente não vamos investir de novo, vamos crescer, né? Então isso é muito positivo. A outra questão foi a humildade, né? Realmente, eu só estou no 5º ano, então eu sou aprendiz da aprendiz, né, no empreendedorismo, mas sempre vou me colocar nessa posição, porque eu estava ouvindo aqui a Suzana, né, com toda essa mega trajetória de sucesso, mas como ela disse que ela precisa estar aprendendo também. E isso é fundamental, e também pedir ajuda, né? A gente não pode ter o orgulho. Quando eu pensei, me formei, né, tenho 2 pós em finanças, vou contratar consultores para me ajudar em finanças. Vou sim, estou perdida, estou emocionalmente abalada, eu tenho que fazer dar certo, e é isso. Então, só para finalizar, eu diria que eu acho que é super importante que cada um encontre, né, esse seu Ikigai, que é o que realmente gosta de fazer, e que provavelmente é na prática que a gente vai chegar aí nessa conclusão. Muito obrigada. Por favor, dona Doris, compartilha conosco a sua história. Então é um prazer estar aqui e parabenizar a companheira aqui e as 3 anteriores também. Então, e enxergar assim, quantidade de mulheres aqui. Então, eu sou de uma família de origem alemã, assim como o Rui também, ele era de Novo Hamburgo e eu de Porto Alegre. Meu pai já estava com problema, ele morreu cedo, com 49 anos, com leucemia, e então já tinha a dificuldade financeira, então precisava trabalhar. Uma amiga, muito amiga, que morava na minha rua, a madrinha dela era modista. E aí ela começou a nos dar aula de modelagem. Aí, um belo dia, ela chegou e disse assim, olha, tem um rapaz de Novo Hamburgo que veio de Paris e ele estudou moda. Ele está procurando uma secretária. Tu não quer ir lá, hein? Eu digo, não sei. Como assim? Tá, eu vou. Pensei e vou. Então, me deu um endereço, tudo mais, fui. Aí, isso aí foi... Eu comecei lá em 57... 1957. E aí, então, que começou o nosso relacionamento por carta, que naquela época era fonograma ou carta, né? Aí o Dior teve a feliz ideia, com o seu Vuzac, se está de acordo com a necessidade, vai ter sucesso. E foi isso que aconteceu. Fevereiro de 60, quando nós resolvemos, então, ter família, quando nasceu nossa filha, em 63, nós já tínhamos patrimônio, gente. Em 3 anos de trabalho, já tínhamos patrimônio. Então, nesse percurso todo, eu tenho cálculo, nós tivemos mais de 600 funcionários nessa trajetória, e com muito orgulho, sem reclamatória trabalhista. Nunca tivemos. O SEBRAE, o SENAI, a Fiergs nos ajudaram, nos deram aulas de como fazer gestão do sindicato, então assumimos o sindicato. O Tigre, que foi o primeiro presidente, e depois o Heitor Miller. O Heitor foi também um homem que
valorizava as mulheres, né? Ele sempre valorizou as mulheres e ele me convidou para fazer parte da diretoria. Aí as coisas vão evoluindo, aí nós entramos para a indústria. Aí, como fazer indústria? Que aí nós tínhamos, então, a confecção, tínhamos loja. Nós fomos pioneiros em muita coisa. Sempre que a gente é convidado, ou qualquer lugar que se vá, a gente tem que imaginar, e aí, para poder se portar bem, a maneira de vestir. Quer dizer, que a maneira como tu te veste, tu homenageia, eu Rui sempre dizia isso, a pessoa que vai te convidar. A mesma coisa quando a gente vai na casa de alguém, a maneira que se vai é a maneira que tu te veste, que tu homenageia a pessoa. E quão rico, né? E é por isso que a gente fica com pena de encerrar essa manhã tão linda, mas ainda temos alguns momentos assim, e encerrar a palavra da Dona Doris. Eu comecei a fala citando vocês, né? Comecei dizendo e contando uma historinha, né? Então, olha só que bárbaro que é isso, né? O doutor Cláudio, presidente Cláudio, querido Cláudio. Isso mesmo. Eu vim aqui para só dar um oi para todos vocês, mas eu tenho que te agradecer muito por tu ter aceitado essa missão. E dizer que estou muito, muito contente com o desempenho de vocês, Daniel. Continue assim. Eu quero que nas próximas diretorias estejam metade de homem, metade de mulher. Um abraço para todos vocês.